Olá, graça e paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Zé Alves e eu quero dar a você as boas-vindas ao nosso segundo vídeo para pequenos grupos da nossa série Hábitos de uma Espiritualidade Saudável. No vídeo de hoje nós vamos aprender como fazer uma autoavaliação dos 7 hábitos espirituais que nos ajudarão no crescimento e no desenvolvimento da nossa espiritualidade diante da presença de Deus. Então vamos começar olhando a importância de fazermos uma autoavaliação. Muitas pessoas não gostam de ser autoavaliadas, têm dificuldade de receber feedback, não conseguem desenvolver uma autocrítica para poder saber como que está o desenvolvimento da sua vida, principalmente da sua vida espiritual. Alguns acham que estão espiritualmente abafando, quando na verdade os resultados da sua espiritualidade estão demonstrando justamente o contrário. E vale aqui a pena dizer que a nossa vida e a nossa espiritualidade também ela é feita de resultados. Um certo autor disse que você não é o que diz que você não é o que você pensa que você é e você não é o que os outros dizem que você é. Você e eu somos os nossos resultados. Então você e eu precisamos avaliar como estão os resultados da nossa espiritualidade. E para isso, nada mais importante do que então fazermos uma autoavaliação. Jesus Cristo falou sobre autoavaliação na Bíblia, em Mateus capítulo 7, versículo 3 a 5. Ele está falando aqui sobre o fato de julgarmos outras pessoas sem nos autoavaliar. E ele diz o seguinte: por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, orientando como os cristãos daquela igreja deveriam tomar a Santa Ceia, ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Depois, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, Paulo diz aos cristãos de Corinto: examine-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos. A igreja de Corinto era uma igreja que enfrentava sérios problemas de maturidade e crescimento espiritual. Paulo disse que não pôde escrever a eles como a espirituais, mas como a carnais, como meninos, crianças em Cristo, porque faltava na vida deles uma autoavaliação da sua espiritualidade. Era uma igreja que tinha manifestação de todos os dons espirituais, mas no que diz respeito à maturidade e ao crescimento espiritual, era uma igreja infantil. Por isso é importante para mim e para você fazermos uma autoavaliação de como está a nossa maturidade diante da presença de Deus, olhando então para os hábitos de espiritualidade saudável. Então agora nós vamos para a prática da nossa autoavaliação. Provavelmente você recebeu aí essa ferramenta que está aparecendo no vídeo, você recebeu um papel com essa ferramenta, que nós chamamos de mapa de autoavaliação espiritual, e nele contém os 7 hábitos espirituais que nós vamos avaliar no nosso vídeo de hoje. E o que você vai fazer? Você viu que do lado de cada um dos hábitos existe um quadradinho, e nesse quadrado você vai se autoavaliar. Eu vou dar para você alguns parâmetros e você vai se autoavaliar em cada um dos hábitos, dando uma nota de 0 a 10 em como você está hoje, como você está atualmente no desenvolvimento de cada um destes hábitos. Vamos lá então? Primeiro hábito, o hábito da oração. De 0 a 10, que nota você dá em como você desenvolve o hábito da oração? Você tem um horário fixo de oração todos os dias? Você tem um período em que você ora todos os dias? Você tem vida de comunhão com Deus diariamente? De 0 a 10, como você avalia a sua vida de oração? O segundo hábito é o hábito do jejum. De 0 a 10, como é que você avalia o desenvolvimento do jejum na sua espiritualidade cristã? O jejum é uma ferramenta, vamos assim dizer, é um hábito espiritual que nos ajuda a desenvolvermos uma autodisciplina no nosso espírito, a disciplinarmos as paixões da nossa alma, da nossa carne. O jejum não é para mudarmos Deus, o jejum é para termos a nós mesmos sob domínio. Quanto tempo faz que você não jejua?
Vou fazer uma outra pergunta. Você já jejuou alguma vez na sua vida? Durante a sua caminhada com Deus, no período da sua jornada espiritual até hoje, você já jejuou? Como que está? Como que você se avalia de 0 a 10 na sua prática do jejum? O terceiro hábito é o estudo da Bíblia. Você lê a Bíblia diariamente? Você tem um plano de leitura da Bíblia para o ano? Você consegue desenvolver a disciplina da leitura de livros inteiros da Bíblia Sagrada? Você já aprendeu métodos de estudo devocional da Bíblia? Você ouve a Bíblia no seu smartphone, no seu carro ou em algum outro meio em que você talvez não tenha tempo de parar para ler, mas pode ouvir a palavra de Deus? De 0 a 10, como você se alimenta diariamente da palavra de Deus? Depois nós temos o quarto hábito, o hábito da santidade. Quando estamos falando aqui de santidade, estamos falando em procurar manter a nossa vida pura diante de Deus, nos afastando de hábitos pecaminosos. E muitas vezes nós temos a tendência de achar que pecado são somente aqueles atos imorais, aqueles atos que temos medo de ser julgado pelas outras pessoas, pecados que se pessoas descobrirem nós passaremos vergonha. Não, queridos, quando estamos falando de santidade, estamos falando daqueles pecados que muitas vezes não vão afetar a vida de outras pessoas, mas afetam a nós mesmos. A Bíblia diz que nós temos que nos santificar no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Isso significa que existem pecados que afetam o nosso espírito, que seria um pecado de idolatria, por exemplo, quando dedicamos mais tempo ou adoramos mais outras coisas do que a Deus. Existem pecados da alma, que são os pecados dos sentimentos. Por exemplo, a ira é um pecado. Se você tem um problema com ira, você está cometendo um pecado na área emocional. E tantos outros ressentimentos que estão na nossa alma e que podem se tornar pecaminosos. E também santificar o nosso corpo. Aquilo que nós praticamos com o nosso corpo no dia a dia, como nós investimos o nosso tempo nas coisas que realmente valem a pena. De 0 a 10, o quanto você tem procurado manter a sua vida íntegra, pura, diante da presença de Deus. O quinto hábito é o hábito da comunhão, dos relacionamentos saudáveis com irmãos, com pessoas que podem agregar valor à sua vida espiritual. Participação com regularidade nos pequenos grupos, participar dos cultos de celebração, onde juntamente com o povo de Deus nos reunimos para adorar ao Senhor. Como que está o seu nível de comunhão com os irmãos da fé, aqueles que professam a mesma fé que você? De 0 a 10, como que está o seu nível de envolvimento com a família de Deus? O sexto hábito é o hábito do serviço, que são aquelas ações que nós desenvolvemos para servir outras pessoas, para ministrar outras pessoas, servir em algum ministério da igreja, servir as pessoas da nossa comunidade, isto é, estar à disposição para servir outras pessoas sem receber absolutamente nada em troca. Nós, como povo de Deus, existimos para servir. De 0 a 10, como que você avalia o quanto você tem servido outras pessoas? E o último hábito, o hábito da contribuição financeira, que na linguagem bíblica seria dízimos e ofertas. Você é um dizimista com regularidade? Você é um ofertante com regularidade? Você honra a Deus com as suas finanças? De 0 a 10, como você avalia a sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas? Lembrando que todos estes hábitos, queridos, todas estas áreas são solos aonde nós depositamos sementes. E Paulo disse que a lei da semeadura é implacável. Aquilo que você semear, você vai colher. Então, se você tem semeado pouco, tem colhido pouco. Mas se você tem semeado muito nestes solos, você vai colher muitas bênçãos de Deus para a sua vida. Muito bem, agora então eu quero rever com você aí a ferramenta. Diante de todos os parâmetros que eu dei para você, pega aí agora a sua ferramenta que você recebeu, o seu mapa de autoavaliação espiritual, e a nota que você se deu, de 0 a 10, você então vai colocar em cada quadradinho do lado aí de cada uma das disciplinas. Eu vou demonstrar para você agora o exemplo da autoavaliação espiritual de uma pessoa
para ajudar você a preencher. Suponhamos que essa pessoa que está se autoavaliando, na oração ele colocou 4. Então você coloca ali o número 4. No jejum, não tem tido muita experiência, poucas vezes fez, há muito tempo não pratica, então ele está número 2. No estudo da Bíblia, ele está razoável, e então colocou o número 5. Ele tem procurado participar de pequenos grupos, tem procurado participar de cultos de celebração, está em comunhão com os irmãos, então número 7. No que diz respeito à santidade, pureza diante de Deus, ele se autoavaliou colocando a nota 5. No serviço, é uma pessoa bem envolvida, está sempre tentando ajudar outras pessoas, envolvido em ministério, a sua nota foi 8. E nos dízimos e ofertas, ele não tem sido uma pessoa muito regular. Então, ele deu para si mesmo a nota número 4. Depois que você, então, colocar todas as notas nos quadradinhos, você vai observar que ali tem uma régua em cada um dos hábitos. Você vai identificar a nota do quadrado na régua, em cada um dos hábitos, e você vai, então, ligar os pontos. E depois que todos os pontos forem ligados, vai aparecer, então, qual é a autoavaliação espiritual da sua ferramenta, assim como estamos demonstrando agora aí no vídeo, na autoavaliação deste irmão. Ok? Muito bem, espero que você tenha preenchido aí o seu mapa de autoavaliação e agora você, juntamente com o seu líder de pequeno grupo e com todos os demais, vocês vão agora comentar, conversar, fazer uma autoavaliação e vão ver aquilo que vocês precisam melhorar, em que vocês precisam melhorar e o que fazer para melhorar em cada um destes hábitos. Foi um prazer estar com você, Deus abençoe a todos, até a próxima semana com o nosso terceiro vídeo para pequenos grupos da série Hábitos de uma Espiritualidade Saudável. Deus te abençoe e até lá.